Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Boa noite a todos, boa noite, queridos irmãos e irmãs de Ideal Espírita. Nós não temos a pretensão de enganá-los, porque, como disse o Márcio, ele teve uma situação difícil em sua vida presente e nós estamos aqui só com o intuito de substituí-lo, não à altura, não aos préstimos, mas espero que essa mensagem possa trazer luz aos nossos corações. Que a noite de hoje possa ser repleta de novas mensagens, de novas reflexões. O tema, as dores de Maria, a mãe de Jesus. Achei oportuno por conta da Páscoa, um momento tão doloroso, não é? Que se lembra da morte, mas se lembra também da ressurreição. Mas ainda fica muito marcado em nós as dores, não é? A Semana Santa ela é repleta de muitas dores, de muitas perdas. Então, nós resolvemos buscar um tema ligado à Páscoa, e ele está nesse livro Boa Nova, que eu indico a todos vocês conhecerem, tá? É do nosso querido Humberto de Campos, espírito, também conhecido como Irmão X, e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esse livro mexe com uma área completamente diferente daquela que nós espíritas estamos tão habituados a lidar, a razão. Esse livro mexe com as emoções. Esse livro vem mexer com aquilo que é mais saudável dentro de nós, as mais belas emoções. Então, ele vai narrar esse momento em que Maria se encontra de frente à cruz. E eu queria, a partir desse momento, fazer um convite a vocês. Muitas imagens vão aparecer aqui, e que a gente pudesse refletir no que elas representam para nós. Diz assim Humberto de Campos, iniciando seu trabalho: junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e inapagável impressão. Queria lembrar a todos que não era apenas Maria. Ali estava quem? É isto. Eu gostaria de fazer com que todos nós pensássemos, porque é isso que Humberto de Campos queria. É mãe de Jesus. Então as dores não é só de Maria. As dores são de mãe. Ela tinha sobre seus olhos essa imagem. E diz Humberto de Campos: com pensamento ansioso e torturados, olhos fixos no madeiro das traições humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem amado. E eu perguntaria a vocês, o que será que ela se lembrava? Nesse momento, o que passaria em nossas cabeças? Quais seriam as lembranças mais profundas? Humberto de Campos diz que ela deixava-se ir na corrente infinda das lembranças. Quais lembranças? Estas, olha. Se não lembrar, aparece logo daqui a pouco o que é. A Anunciação. O momento que ela foi convocada
pelos benfeitores a se tornar a mãe de Jesus. E esta? Lógico que são obras de arte que estão ligadas à Renascença, alguns desses grandes pintores. Então pode ser que alguém não lembre. Amizade de Isabel, prima, e que carregava no ventre João, aquele que se transformaria em um batista, que vinha anunciar a vinda do Senhor, primo de segundo grau de Jesus. O que vocês guardam na memória? A viagem dura. Chegar em Belém, nenhuma porta se abriu, mas ela guardava essas lembranças com muito carinho. E esta? A manjedoura. Para ela, parecia um hino de glória. O momento que ela recebe nos braços Jesus. E esse? Pedir aos pais, às mães aí, que se lembrem do primeiro momento que recebeu o filho nos braços. Isso acalentava Maria no momento extremo. Eu acho interessante porque nós, diante das dores, às vezes nos esquecemos das coisas que são mais belas. Busca na memória o filho, o primeiro carinho, o primeiro afago, como traz um calor para junto de nós. E esse momento? Muitos se esquecem. O carinho de José. E Emmanuel, através do Chico, nos disse que a humanidade ainda não está pronta para entender a tarefa de José. Ela não se esquecia também desse momento. Lembram-se? A apresentação no templo, quando esse senhor, que era guardião do templo, Simeão, olha o menino que seria batizado e diz: meus olhos já podem se fechar, porque eu vi a salvação. Tinha sido anunciado na sua juventude que ele viria o Salvador. Guardou isso em seu coração e quando se vê de frente a Jesus, ele diz: eu já posso morrer, meus olhos viram a salvação. Humberto de Campos continua a narrar a história. Seu pensamento vagava também pelo vasto mar das mais aflitivas interrogações. E eu acho isso saudável, ele destacar isso, porque é normal em todos nós questionarmos, querer entender o porquê. Já fizeram isso? Por que sofro, Senhor? Por que dessas dores? E colocar Maria, para nós, é motivo de tranquilização dos nossos corações. Mas temos que ir além disso. Ela questiona lá: que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Ela não questiona as dores dela. Ela começa a questionar por que Jesus sofria. Porque aos olhos dela, ela sempre viu, segundo o nosso Humberto de Campos, oferecendo amparo àqueles que sofriam. Desde a mais tenra idade, ela via Jesus consolando. Ela via Jesus também oferecendo ternura, carinho, afeto aos mais diversos personagens daquela época. Atenção. Quantas vezes ele parava, quantas vezes ele se distanciava de um grupo e oferecia atenção àqueles que o buscavam. Maria também se lembrava do carinho. E conta Humberto de Campos nessa passagem, que certa feita, ele adentra a casa
com 2 malfeitores, confessos, identificados pela população como malfeitores, dizendo: mãe, viemos almoçar. Essa ternura, esse carinho, esse arrobo de amor, e ela não conseguia entender. Ou será ainda que ele está na cruz por conta da solidariedade? A quantos Jesus fez o bem? Ou teria sido ainda por conta do acolhimento? Tem nos faltado acolher. Somos muito racionais, somos muito prestosos. Leva o livro, lê, mas às vezes nos falta o acolhimento, o abraçar, o entender o outro. Não quer dizer que nós vamos concordar, mas o acolher é permitir que o outro fale, desabafe, comente das suas dores, para que após isso possamos indicar, possamos orientar, mas sempre acolher. Maria ainda pensava: será que foi pelo devotamento? Será que foi por essa capacidade de se doar a tantos aqueles que buscavam, que ele está agora sendo crucificado? Ou quem sabe seria pela capacidade de se ver pelos olhos dos outros? Empatia é isso, é a capacidade de se colocar na dificuldade do outro. Nós ouvimos muitas vezes falar sobre que Jesus chorou. Por isso, essa capacidade de ver em nossas vidas dores e entendê-las. Maria ainda se perguntava: será por conta das tantas vezes que ele trouxe a paz? Que ele tentou acalmar os ânimos, como nessa cena onde a mulher adúltera seria apedrejada? Na memória eram muitas lembranças, e nada que pudesse condenar o filho querido. 4 novas cenas. E nessas 4 cenas, em momentos distintos, fica grafado essa capacidade de Jesus de se doar. Se doava como o mais simples dos servos. Se doou aos doutores, se doou a todos aqueles que eram considerados à margem da sociedade. Leprosos, paralíticos, presos, escravos. Mas se doou também em suas orações, porque no Evangelho nós vamos encontrá-lo orando muitas vezes por todos nós. E Maria não encontrava resposta. Não encontrava respostas para as dores que Jesus passava. Nesse momento extremo, somente um dos discípulos pôde abraçar Maria, ofertar a ela o carinho. Vocês se lembram? João, o discípulo amado. Todos os outros, segundo o nosso querido Humberto de Campos, debandaram. Ele não, ele estava lá. E nesse momento tão duro, onde as lágrimas jorravam em abundância, João ali estava para ampará-la. Jesus, percebendo a extrema dificuldade desse momento, onde os dois parecem se amparar mutuamente, e várias são as imagens que nós temos sobre esse momento, da presença dos dois ali, a oferecer os olhos a Jesus. Jesus querendo que Maria e João pudessem atingir um outro patamar de vibrações, diz a sua mãe: mãe, olhando para João, eis aí teu filho. E olhando para João diz: filho,
eis aí tua mãe. O irmão X comenta que Maria não conseguiu entender de pronto essa lição. Convocava Jesus ao amor universal. Que ela se preocupasse menos com as condições materiais e se preocupasse mais com as condições espirituais. Que necessariamente ela, como mãe, poderia ser mãe de todos. Mas que naquele momento os olhos fixos no madeiro só conseguiam ver Jesus. Mas com essa vontade, com esse espírito que Jesus tinha de missionário divino, ele deixou ainda a última mensagem. Berto de Campos diz que a tarde foi longa, a noite se fez escura. Mas Maria começou a refletir de forma diferente depois desse momento. Ela começou a se questionar que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício. Agora mudou. Como as respostas não foram dadas, ela percebeu que teria que mudar o questionamento. Porque muitos de nós trilhamos a dor e esquecemos que questionar a divindade, a Deus, a Jesus sobre nossas dores, nem sempre obteremos respostas. Imagina, Maria, cabia a espiritualidade explicá-la. Mas não. Ela teve que buscar do fundo da alma a confiança em Deus. E agora começa a colocar nos profundos desígnios. Existe uma ordem superior que deixa aqui uma mensagem, que deve servir para todos nós. Porque muitas das vezes nos questionamos sobre nossas dores, mas nos esquecemos de como ela fazer o quê? Existe uma vontade maior. Porque muitos adentram o Espiritismo acreditando que teremos resposta para tudo. E eu sinto dizer que não é verdade. O Espiritismo ajuda a entender muito, mas muitas das nossas dores não terão explicações nesta presente encarnação. Teremos que confiar nesses desígnios divinos, que hoje não podemos entendê-los, mas que podemos confiar na bondade do Pai que governa as nossas vidas. Assim ela fez, e a situação muda. Ela passa deste momento para um outro, e olha o que acontece nesse momento. Maria identifica com a acústica da alma uma voz amiga que lhe fala ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Quando ela começa a buscar respostas divinas, quando ela sai dos questionamentos mais materiais, por quê? E começa a buscar uma explicação no mais além, a espiritualidade se aproxima e dá a ela uma orientação. Maria aceita por quê? Se sofre, todos nós que somos cristãos temos que falar isso. Sofremos porque Deus é bom, sofremos porque Deus é justo, sofremos porque Deus é misericordioso. Já falaram isso? Quando estiver sofrendo, fala, eu sofro porque Deus é justo. Consola, não consola? Consola nada. Eu sofro porque Deus é bom. Consola? Nada. Eu sofro porque Deus é misericordioso. Consola nada. Então o convite é esse. Venha para cá. Venha para uma casa espírita, porque nós temos como explicar que apesar das dores, existe justiça, existe bondade, existe misericórdia. Se
alguém se encontra hoje incapaz de produzir respostas para essas questões, o Espiritismo já tem. Nós não vamos falá-las aqui, porque é necessário que volte, é necessário que sente, é necessário que acompanhe o raciocínio para que pouco a pouco, como água fresca, possa molhar a terra seca. De uma vez só, faríamos inundação nas almas. E muitos diriam, Espiritismo é uma bobagem. Mas se você não encontra caminho, se você está cansado, se já bateu em tantas portas e elas não se abriram, o convite é, vem estudar o Espiritismo. O Márcio depois passa para todos nós a programação da casa, não passa? E aí nós poderemos identificar cada uma dessas respostas que Maria obteve de forma vaga, mas que davam a ela a certeza de que Deus governava aquele momento. Seu coração, olha que interessante, gente. Seu coração rebentava em tempestade de lágrimas, irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia a sua afirmação de sincera humildade, e que todos nós conhecemos até hoje. Ela entendeu que se os cursos ali estavam na mão de Deus, cabia a ela fazer o quê? Aceitá-los. Estava chorando? Estava sentindo dor? Oh, gente, eu gosto dessa palavra. Olha só, tempestade de lágrimas. É um poeta, né? Para dizer o quanto ela chorava. Já chorou? Ela já chorou mais. É isso que me consola. Porque nas minhas dores eu tenho certeza que ela também já conviveu muitas. E que agora caberia a ela se harmonizar com a vontade do Pai. E a frase é esta: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Senhor, se não posso entender as dores, se não sou capaz de superá-las, eu terei que aceitar a tua vontade. Eu terei que me acomodar à tua bondade, à tua justiça, à tua misericórdia. Diz ainda Humberto de Campos, da serenidade com que Maria recebeu nos braços Jesus. Esse é Michelangelo. Eu gostaria que vocês olhassem para a imagem que esse gênio da humanidade produziu. Vê se existe no rosto de Maria, de Michelangelo, desespero, ira, ódio, raiva, incompreensão. A gente vê nesses olhos, nesse retrato que Michelangelo fez, serenidade. É uma serenidade com dor, mas é uma serenidade. E agora nós podemos entender por quê. Porque ela recebia, após a fala dos benfeitores, Maria aceita os desígnios de Deus. E quando ela acalentou no peito que aquilo era a vontade de Deus, como desde o primeiro momento foi a vontade de Deus, e que em cada passo da sua vida a presença de Deus era marcante, ela se submeteu. Ela se sujeitou à vontade divina. E aí, se tranquiliza. O que ela recebeu dos braços? Deixa eu ver. O que ela recebeu nos braços? O corpo. De quem? Ah, eu gosto quando fala isso. Porque nós vamos nos afastando dessa condição de que ela é a mãe. E se alguém já recebeu o filho morto nos braços, sabe do que ela está sentindo. Diz a minha mãe, que perdeu um filho, que é uma dor que não passa.
Tarcísio e Romilda sabem da dor que minha mãe passou. Valéria, Maluf, todos sabem a dor que é perder um filho. Assim ela recebia Jesus, mas agora ciente de que cumpriu-se não a vontade dela, porque por ela o que aconteceria? Ele teria sido tirado de lá e ela estava enchendo ele de cuidados em casa. Sopinha, canjinha, tudo que fosse necessário. Mas foi a vontade de Deus. Os anos passaram. Ela se transferiu para uma região chamada Bataneia. E lá começou a viver com os parentes de José. Longos anos. E criou-se entre eles uma aristocracia espiritual. Quer dizer, os melhores, segundo o nascimento, deveriam mandar na comunidade. Então, quanto mais próximo a Jesus, mais importante era. Maria não se sentia bem, não se sentia envolvida. E num desses dias, João, o evangelista, o discípulo amado, lembrando daquele convite de Jesus, filho, eis aí tua mãe, depois de montar nessa cidade uma pequena casinha, Éfeso, ele convida Maria a transpor o mar e morar com ele nessa casa que é preservada até hoje pela Igreja Católica. Uma bênção. 3 cômodos, coisa muito simples para a época. Uma vivenda, uma choupana, que foi receber Maria. Ela não teve dúvida, transferiu-se rapidamente e logo. O que aconteceu com essa casa? Vocês imaginam? Não, né? Ela não conseguia se esquecer do filho. Ela queria recomeçar, mas a lembrança do filho era muito grande. Não uma, mas muitas lembranças. Era necessário recomeçar. Sabe as lembranças que, segundo Humberto de Campos, habitavam? Essas. Se alguém pensou que foi a morte, ela já não se lembrava mais da morte. A vida desse filho tinha sido tão grande, tão próspera, que o nascimento dele não saía da cabeça. Tem hora que a gente se esquece. Quem ensinou a Jesus a orar? É Maria. Quem levava Jesus no templo para conversar com os doutores? Era Maria. Quem trabalhava com José e Jesus em casa? Essas cenas não saem da sua cabeça. Essa daqui, muitos vão se estranhar. E nós esquecemos que ela guarda na viva memória o carinhoso Jesus. O filho que abraçava, que se desdobrava de carinho para amparar sua mãe. A gente se esquece dessa naturalidade, desse amor, desse companheirismo que eles viviam e que para ela eram lembranças benditas. Ela não tinha só um. Ela ganhou mais 12 filhos. Os 12 discípulos que ela tratava como seus. O Sermão do Monte. Essas são lições que ela não consegue esquecer. E Humberto de Campos narra algumas delas. Se lembram dessa? Ele era baixinho, Zaqueu, e ele sobe na árvore e grita. Ele precisa falar com Jesus. E essas amigas? Marta e Maria. As irmãs de Lázaro. Ela não se lembra desses encontros. Da mulher que sangrava.
e bastou tocar nas vestes para que fosse curada. E diz ela, através de Humberto de Campos, que essa é a cena mais impressionante. Quando tira Lázaro do túmulo, ressuscita Lázaro, aquele que já estava em estado de decomposição. Essa casa ganhou notoriedade. Não porque tínhamos lá um discípulo, mas porque tinha lá a mãe de Jesus. E a casa começou a se encher daqueles que queriam ouvir Maria e entender o evangelho de Jesus através de João. A mensagem se espalhou e a casa, antes de porta fechada, agora as portas estavam sempre abertas. Para quem? Para os leprosos, cegos, os paralíticos, para todos aqueles que Jesus atendia. A casa se encheu e passou a ser visitada por todos aqueles que choravam. E diz Humberto de Campos, só para lembrar esse nome. Sua choupana, essa casa simples, era então conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. Olha de onde vem a tradição. O fato tivera origem em certa ocasião, quando o miserável leproso, depois de aliviado em suas chagas, lhe beijou as mãos, reconhecidamente murmurando: Senhora, sois a mãe de nosso mestre, e nossa... Não foi cunhada nas igrejas, foi cunhada na experiência vivenciada por aqueles que queriam ter Maria como mãe. E Jesus tinha dito a ela: mãe, eis aí. Não era João, mas todos que poderiam agora ser filhos dela. A mensagem começava a ser entendida. Ela aceita o título, não de Santíssima. Qual o nome então, Daniel? Ela gostava desse nome. Maria, acompanhado de a mãe de Jesus. Ela adorava, era o título mais nobre que ela carregava. Maria, a mãe de Jesus. Santíssima ela não gostava. Diz Humberto de Campos que num desses encontros alguém corre até Maria e lhe pergunta: minha mãe, dizia um dos muitos aflitos, que procuravam, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Já disseram isso alguma vez? Eu tenho que confessar a vocês, eu já me encontrei nessa situação. Pena que não tem um livro aí. A resposta está na outra página. Eu não queria virar. Eu estava lendo e eu não queria virar. Por quê? A resposta ia estar do outro lado. E a partir daquele momento, se eu estava numa estrada escura, o que ia acontecer? A estrada ia se clarear, mas eu não sabia se eu queria essa claridade. E às vezes nós somos tomados assim. Nós queremos, mas quando se mostra a luz, a gente se sente inseguro. Será? Será que é a minha vez mesmo? Espera mais um pouquinho, Senhor. Mais 10 anos, quem sabe? Eu virei a página e a resposta é própria de mãe. É um tratado filosófico. Isso também passa. Para ela que sentiu tantas dores e percebia que agora no trabalho tinha, as dores passam. As dores passam. E eu posso convidar todos vocês, e eu faço uma reflexão íntima. Quem de nós que tenha passado uma grande dor e superado, não se torna professor e melhor? Lembra aí de uma dor que já superou, grande, difícil. A gente começa a fazer o quê? A gente começa a dar aula. A gente começa a ensinar os outros. Nós nos tornamos pessoas melhores. Mas o esforço é esse, para que passe.
Diz ela, só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas. É um convite a vivermos com Deus. De novo, um novo momento. Chegava Maria, algumas histórias de Roma. Não só o Cristo estava sendo perseguido, mas todos aqueles que eram seguidores do filho dela. E ela se sentia ainda mais amargurada. Essas histórias, junto com uma vontade imensa de ajudar, deu origem a uma outra tradição que o mundo cristão conhece. Chegavam a elas relatos de leões, de feras, de postes incendiados, de violências bárbaras. E ela, que tinha o hábito de todo final de tarde sentar para orar, iniciou uma nova campanha. Então, num crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústia do coração, por amor de seu filho. Qual a tradição que surgiu daí? A oração das 6. Todo final de tarde, ela orava por aqueles que estavam sendo perseguidos. Elevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Disse ele, minha mãe, venho fazer-te companhia, receber-te a tua bênção. E ela o acolheu. A porta estava sempre aberta. Foi uma tarde diferente. Diz Humberto de Campos que nunca nenhum deles tinha entrado para consolá-la. Só iam até sua casa para pedir. E nessa tarde foi diferente. Ele falava das bem-aventuranças. Esse mendigo falou sobre o amor de Deus, falou sobre a misericórdia, falou sobre a justiça das leis divinas. Ela estava impressionada. Quem era aquele? Quem é esse que vem falar de Deus com tanta propriedade? Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor. Minha mãe, venha a meus braços. E ela repara, agora de forma mais detida. Ela olha de cima embaixo e vê feridas nas mãos e nos pés. Logo corre para colocar a mão e vê outras feridas. E ela diz, meu filho, as feridas. Aí ela entendeu. Ela entendeu. Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos céus. Era Jesus que preparou aquele coração uma tarde inteira para a notícia bendita de que ela se transportaria para o mundo espiritual. A angústia da espera chegou. A saudade tinha chegado. O término da saudade. E esse coração que tanto amava Jesus, bateu pela última vez. No outro dia, os discípulos espalharam a notícia que Maria tinha partido para o reino dos céus. E Humberto de Campos veio narrar o que aconteceu a partir desse momento. Diz ele que Maria desperta extremamente feliz, numa leveza próprio àqueles que são espíritos de luz. E podemos imaginar que ela subiria ao mais alto dos céus. A caravana espiritual se dispunha a partir, quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo
e desejou abraçar os que ficariam no vale das sombras às esperas da claridade definitiva do reino de Deus. Ela não se esqueceu dos filhos. E o que ela fez? Eu quero ver todos aqueles que estão presos. Humberto de Campos diz que foi criado um caminho ao céu cheio, repleto de pétalas de rosas pelo caminho. Todos os espíritos de luz estavam dispostos ao longo do caminho, esperando que ela ascendesse aos céus. E o que ela faz? Tarefa de espíritos de luz é junto àqueles que sofrem. Engano nosso achar que Jesus está lá. Jesus está aqui. Nós é que temos que senti-lo. Nós temos que resgatar essas lembranças dos tempos primitivos. Aqui está Maria, aqui estão os trabalhadores, eles estão junto de nós nos momentos que mais precisamos. E em um momento, eles transferem Maria para Roma. E ela se depara com todos os tipos de presos. Estavam jogados nas masmorras. Maria se aproximou de um a um e participou de suas angústias e orou com as suas preces cheias de sofrimento e confiança. Maria desejou deixar-lhe do espírito abatido uma lembrança que jamais se apagaria. E ela se pergunta: que possuía para lhes dar? Deveria suplicar para eles a liberdade? Adiantaria? Não funcionou para o filho dela. E aí ela se lembrou de uma condição que poderia ficar para sempre e está até hoje entre nós. Ela se aproxima dessa jovem, de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e malicento, e lhe disse aos ouvidos. Disse assim: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. Eu convidei o pessoal da casa para aproveitar esse momento e cantar uma música para nós. Eu queria que vocês aproveitassem esse momento e cantassem junto. Porque sabe o que aconteceu nesse momento, quando ela começou a cantar? Ainda nos porões infectos, daí em instante, o canto melodioso era acompanhado pela centena de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. E surge aí mais uma tradição entre a cristandade, o hábito de cantar em nossas casas. E que a casa espírita tem tarefa de ensinar aqueles que vêm, porque o canto nos eleva. O canto nos tira desse estado de alma conturbado e permite a espiritualidade atuar junto às nossas mentes cansadas. Canta para nós. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós,
A música tem esse poder. Obrigado, crianças. Obrigado, jovens. A música tem esse poder. E eu deixo aqui como dica de Humberto de Campos a todos nós espíritas. Diz ele que logo a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. E ele confirma que desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo, a sua alegria e guardando a suave herança de nossa. Ela não gosta, ela prefere Maria. Não qualquer Maria. Ela é Maria, a mãe de Jesus. Vê se fica mais fácil entender essa mensagem de Jesus no Sermão do Monte. Bem-aventurados os que choram, pois que serão não pelo mundo, não pelas igrejas, mas por Deus, que há de colocar em nossos corações o lenitivo necessário a confiarmos nos desígnios divinos. O Espiritismo ajuda, mas é necessário que o nosso coração esteja aberto a Deus e às suas influências. Bem-aventurados os aflitos, é uma outra tradição, pois que serão. E eu deixo essa mensagem através dessa obra bendita de Michelangelo. No momento mais duro, o que ela disse mesmo? Quando ela já não tinha resposta para mais nada? Senhor, faça-se na escrava a tua vontade. Que a música possa nos elevar, mas que a fé nos arraste para Deus. Que assim seja.